Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o paradoxo que surge no contexto da balança chamada hidrostática, né? Esse experimento, por enquanto, ele vai ser um experimento mental, porém você pode executá-lo, né, na sua escola ou em algum laboratório de física ou de ciências, tá certo? Então, qual é o paradoxo da balança hidrostática? Então, digamos que você tem uma balança, né, de dois braços, e você coloca nessa balança duas massas idênticas, né? Mesma massa, mesmo volume e feito do mesmo material, tá? E aí você vai colocar, né, essas duas massas, né, em cada braço da balança você coloca essas massas e em cada massa dessa você vai colocar, inserir elas, né, dentro de dois fluidos, né? Dois recipientes com fluidos diferentes, né? Pode ser, por exemplo, água e álcool, óleo e água, são dois fluidos diferentes, né? E você vai mergulhar, né, parcialmente ou totalmente, dois objetos de massas idênticas, de mesmo volume e feito do mesmo material. Pergunta: o que vai acontecer? Ainda a balança vai ficar equilibrada? Se sim, por quê? Caso contrário, né, ela vai ficar desalinhada na direita ou na esquerda? Quais são os parâmetros relevantes para você obter esse resultado, né? Então isso nós vamos responder nessa aula de hoje. Na situação à esquerda. Na situação da direita, né, digamos que você tenha, né, a mesma balança e aí você encontra ela já do lado esquerdo com uma massa M, né, feito de um material, né, sólido aqui, e aí ela já está imersa, né, dentro de um fluido. E aí do outro você tem, né, uma massa totalmente distinta da primeira, tá? E não está imersa em fluido nenhum, e a balança encontra-se equilibrada, né? A pergunta é: qual é a massa que você coloca à direita para equilibrar esse sistema? Então, esse tipo de pergunta, né, está dentro do contexto da balança hidrostática e é o que eu estou chamando de experimento mental. E nós vamos tentar respondê-lo, né, para tirar suas dúvidas, qualquer dúvida que está relacionada com o chamado paradoxo nesse contexto. Tá certo? Então, vamos lá. Então, né, você tem aqui, chamei de balança hidrostática, né, o paradoxo experimento mental. Então, eu vou começar com a seguinte análise, né? A balança, né, uma massa M maiúscula à direita, campo gravitacional G, tem um corpo de massa Mzinho dentro de um fluido de densidade ρL. O volume imerso dessa massa eu chamei de volume do líquido deslocado, né, o que desloca nesse líquido. E esse corpo tem massa Mzinho, sujeito a uma gravidade G. E aí você aplica as leis de Newton, né? Aqui a lei de Newton, praticamente eixo X e eixo Y sobre a massa Mzinho. E aí você só tem dinâmica no eixo Y, né? Está o sistema em equilíbrio, então você tem para o eixo Y força resultante igual a massa pela aceleração no eixo Y, aplicando as leis de Newton para o eixo Y. Então você tem, de acordo com o diagrama de corpo livre, tração para cima, empuxo, isso vai ser igual ao peso, né? E aí quem é o peso? mg. O empuxo é a densidade do líquido, a gravidade do lugar e o volume de líquido deslocado é o volume imerso do corpo, né, nesse fluido. E aí você isola mg. Quando você isola mg, sobra um m no denominador. O que é o m? Densidade do corpo sobre volume, vezes volume do corpo. Então a tração, você conclui, né, que a tração nesse fio, nessa balança, né, é o peso, 1 menos a razão entre as densidade do líquido e a densidade do corpo e a razão relativa entre o volume do líquido deslocado e o volume do corpo. Pode perceber que esse resultado aqui ele vai ser menor que 1, tá? E aí quando você subtrair você vai obter essa tração. E aí se você fizer a igualdade, né, essa tração aqui, né, ser igual a essa, né, se o fio for inextensível, um fio ideal, né? Essa tração foi igual a essa, então esse peso vai ser igual a essa tração. Então essa tração encontrada à esquerda você iguala com a tração da direita e iguala com o peso. E aí você vai cortar, né, gravidade com gravidade, você vai igualar essa massa com o resultado da tração que você obteve do outro lado, né?
Então, quando você faz isso, você vai encontrar que a massa é M1 menos essa razão que foi colocada aqui. Ou seja, a massa da esquerda não é idêntica à da direita, tá? Não é, esse valor é menor que 1, então você vai ter essa massa aqui, né? Ela vai ser dada por esse resultado, tudo bem? Essa tração aqui ela é uma espécie de peso relativo, né? Ela é o resultado do empuxo menos o peso, então é uma espécie de peso relativo. Então, não é o peso real, de fato, do objeto. Quando você mergulha, né, uma parte ou totalmente em um fluido, né, o seu peso é reduzido. Então, esse peso relativo é justamente a diferença entre o peso e o empuxo, né, do líquido sobre o seu corpo. Então, essa traçãozinha é uma espécie de peso relativo. Então, o peso, de fato, ele é reduzido. O peso do corpo fora do líquido é mg. E dentro do líquido é mg vezes um número que é menor que 1. Ou seja, o peso, de fato, a tração é reduzida. Tá certo? Com esses resultados, tanto da tração quanto da massa, nós podemos extrair 3 resultados distintos, né? 3 casos, que eu chamei aqui de casos. O primeiro caso, né, é sem fluido. Sem fluido, a densidade do líquido é 0. Então, essa expressão aqui e embaixo, né, aqui e aqui, ó, as duas densidades são nulas. Quando você faz isso, a tração é igual ao peso, né? Então, a tração vai ser igual ao peso. E a massa da direita vai ser igual à massa da esquerda. O sistema vai estar em equilíbrio, todos dentro no meio, que é o ar, por exemplo, né? Então, sistema em equilíbrio, você obtém, por caso sem fluido, a balança fica equilibrada. Por caso 2, quando o corpo está totalmente imerso no fluido, o volume do líquido deslocado é o próprio volume do corpo. Quando você faz isso, o volume do líquido deslocado e o volume do líquido deslocado, todos são igual ao volume do corpo. Você corta em cima e embaixo, né, que vai dar 1, e aí você vai obter que a tração e a massa, né, é dado por essas expressões, tá? E quando o corpo está totalmente imerso no fluido, você obtém os resultados que nós já obtivemos logo no início dessa aula, perfeito? E aí, para fechar essa análise do paradoxo, né, e da balança hidrostática, você considera uma situação A agora, né, diferente. Você tem dois corpos de mesma massa, mesmo volume e feito do mesmo material. Sujeito à gravidade G, você coloca eles numa balança e mergulha ele em 2 fluidos de densidades diferentes, ρ1, ρ2. Aqui você vai ter o volume de líquido deslocado no fluido 1 e o volume de líquido deslocado no volume 2, no fluido 2. E aí você se pergunta, para esse sistema ficar equilibrado, você precisa colocar, por exemplo, do lado direito, né, na situação A, um bloco que eu chamei de M grande, para você equilibrar uma massa, para você equilibrar essa balança aqui, né, do lado direito, para o sistema ficar em equilíbrio. A pergunta é, que massa é essa? Né? E aí o sistema, quando você coloca a massa, ele vai ficar aqui equilibrado na situação 1 e na situação 2. Quando você faz isso, né, se você for fazer a análise aqui da situação B, então a gente conclui o seguinte, que aqui, né, do lado esquerdo, tração igual empuxo, tração mais o empuxo igual peso. E aí você conclui que a tração é dada por essa expressão que nós já obtivemos no caso 3. Só trocar aqui densidade do líquido, densidade 1, tá? E o volume do líquido deslocado é o volume do deslocado 1. Já para o lado direito você vai ter, né, além do peso 2, né, o peso 2 que é igual ao peso 1, né, que são as mesmas massas, peso, empuxo 2, né, vai ser diferente do 1, porque o líquido é diferente. E tem a tração linha, que eu chamei, e tem o peso desse bloco verde para baixo. Quando você faz a lei de Newton, né, aplica a lei de Newton para o equilíbrio, sabendo que T' é igual ao T, que eu obtive no item anterior aqui, do lado esquerdo, você conclui que essa massa é dada pela diferença entre a densidade do líquido 2 vezes o volume de líquido deslocado 2, menos a densidade do líquido 1 vezes o volume de líquido deslocado 1. E aí você pode perceber que realmente, quando você mergulha um objeto dentro de um fluido, né, mesmo em equilíbrio, né, a massa do lado esquerdo, né, não é igual à massa do lado direito, perfeito? Então essa é a conclusão que nós tiramos do paradoxo, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!